Olá, está no ar o Jornal Terra Viva, segunda edição. Veja o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo, a partir de agora. Câmara de Infraestrutura e Logística do Agronegócio avalia o escoamento da maior safra de grãos do país. Plenário da Câmara dos Deputados aprova em segundo turno o texto base da reforma da Previdência e já começa a analisar os destaques. Exportações de carne crescem mais de 20% nos 7 primeiros meses do ano no Brasil. Consumo de etanol cresce mais de 30% e bate recorde no Brasil no primeiro semestre de 2019. Em rede social, o presidente Jair Bolsonaro comemora a decisão da Agência Nacional do Petróleo, que aprovou o aumento de 11% do biodiesel ao óleo diesel. E ainda por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal suspende a transferência do ex-presidente Lula de Curitiba para o presídio no interior de São Paulo. Essas e outras notícias agora no Jornal Terra Viva. A Câmara de Infraestrutura e Logística do Agronegócio se reuniu nesta quarta-feira, mas a pauta não foi a tabela do frete. Ainda falta uma definição por parte do governo e dos caminhoneiros. Os representantes fizeram um balanço da safra 2018-2019, que chega ao fim no país e mostram preocupação com os investimentos em transporte e com o aumento no custo de produção. Com 240 milhões e 700 mil toneladas, o Brasil está terminando a colheita da maior safra de grãos da história. Entre os destaques, a segunda safra de milho, que alcançou o volume inédito de 72 milhões e 400 mil toneladas. Juntas, as duas safras do cereal somaram 98 milhões e 600 mil toneladas. Transportar isso tudo não é fácil. Problemas pontuais existem, a gente tem a região leste do Goiás com falta de caminhões porque a região sul demanda muito desse transporte nesse momento. A gente tem a BR-163 que está terminando de ser asfaltada, o problema eram 100 quilômetros sem pavimentação, agora já está em 28, então é uma realidade que deve ser resolvida, a gente espera que ainda esse ano. A gente fala muito em portos do norte, soja, por exemplo. Você exporta através de todos os portos. A sinalização dada na semana passada pelos Estados Unidos, que tem 60 bilhões de dólares para serem investidos em infraestrutura em outros países, é vista com otimismo pelo setor produtivo brasileiro, que não vê a hora de o Brasil melhorar os modais de escoamento da safra agrícola. Essa alternativa de se buscar no exterior fontes de financiamento é muito importante para o governo brasileiro. Além, obviamente, das privatizações de rodovias que estão vindo aí. O aumento do preço do frete marítimo também é motivo de preocupação. Está havendo, e já está começando, uma redução do teor de enxofre no combustível dos navios. Essa redução do teor de enxofre no combustível vai fazer com que o frete marítimo seja aumentado. Quanto à tabela do preço do frete rodoviário, o setor produtivo aguarda a definição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deverá estabelecer uma nova tabela de referência para o frete. E o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira, em segundo turno, o texto base da reforma da Previdência. A votação terminou com 370 votos favoráveis, 124 contrários e uma abstenção. O texto base aprovado seguiu o mesmo teor do primeiro turno, quando 379 deputados votaram a favor e 131 contra. Para ir ao Senado, os deputados ainda precisam analisar os destaques que foram apresentados pelos partidos e estão sendo discutidos neste momento. Vamos então com imagens ao vivo da Câmara dos Deputados, porque apesar da aprovação, o texto ainda pode ser mudado na Câmara. São 8 trechos, os chamados destaques, que precisam passar por votações específicas. Vamos acompanhar um trecho então. Porta-voz do bolsonarismo, porta-voz do preconceito, das posições reacionárias, inclusive contra as mulheres. O Moro está tirando... Tá aí, então são analisados agora os trechos, os chamados destaques na Câmara dos Deputados. O texto ainda pode ser mudado antes de ir para o Senado. Durante a nossa programação, você acompanha mais informações direto de Brasília. Vamos agora ao Agritendências com Silmar Cesar Miller.
E o assunto com o Silmar é mercado, ele já está aqui ao meu lado. Silmar, o medo de uma recessão trouxe quedas hoje aos mercados? Pois é, ele foi um dia de forte aversão a riscos. Os mercados de commodities, por exemplo, bastante afetados, e também os mercados de ações, tudo com quedas aqui, em função do acirramento das tensões entre Estados Unidos e China, e que leva a um temor aqui, que está evoluindo agora de uma guerra comercial para uma guerra cambial, né? Está levando a um temor aqui de uma recessão global como aquela de 2008. E isso provocou essa fuga dos investidores desses mercados de maior risco e indo se proteger, não nos títulos do Tesouro Americano, como normalmente acontece, até porque as taxas de juros, mundo afora, estão caindo aqui, essas taxas básicas de juros, o Brasil também é um exemplo. Hoje, 3 ou 4 países reduziram suas taxas básicas hoje, um afrouxamento geral de políticas monetárias, procurando dar uma aquecida nas suas respectivas economias. E aí os investidores foram se refugiar nos metais. O ouro, por exemplo, deu um salto hoje, subiu para cima de $1.500 a onça Troy, que é a maior índice em mais de 6 anos. Fazia muito tempo que o ouro não atingia esse nível. Prata também subiu bastante. O mercado ainda foi aquecido hoje pela forte queda aqui nos preços do petróleo, também de quase 5% aqui, refletindo, por um lado, essa questão do acirramento da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que pode levar a uma redução no consumo global, e além disso surgiu um dado hoje de um aumento inesperado nos estoques americanos, ajudou a afundar o petróleo, e o petróleo, por sua vez, levou de roldão também as commodities agrícolas, como normalmente acontece. Caiu quase tudo nesse dia, no final do dia houve uma pequena recuperação nos preços dos grãos aqui, mas nada muito significativo, apenas uma cobertura aqui de posições vendidas. Então o mercado teve um clima realmente bastante negativo durante o dia, em função desses temores novos que praticamente dominaram as discussões hoje nos mercados financeiros e de commodities. Muitos economistas citando aqui que a chance de uma nova recessão, por enquanto, está em torno de 50%, mas é muito. 50% é uma chance grande de recessão. E todo mundo, claro, torcendo para que isso não evolua além desses 50%. Mas o clima realmente terminou hoje com bastante pessimismo nos mercados em geral, infelizmente. Tá certo. Obrigada, Silmar. E por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal suspende transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. A maioria dos magistrados decidiu que o ex-presidente Lula deve permanecer preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, pelo menos até que a Suprema Corte julgue uma ação que questiona a atuação do juiz Sérgio Moro no processo que condenou o petista à prisão pelo caso do Triplex no Guarujá. 9 ministros acompanharam o voto do relator da Lava Jato na Corte. Para o fim de suspender a eficácia da decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Curitiba e o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, tal como se encontra nesse momento. O único voto contra foi do ministro Marco Aurélio Mello, que entendeu que não é competência do Supremo analisar o pedido. Segundo o magistrado, o caso deveria ser submetido ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que dá base ao Supremo para pronunciar-se a respeito da matéria constante da petição da defesa? Nada, absolutamente nada. E a seguir, consumo de etanol cresce mais de 30% e bate recorde no Brasil no primeiro semestre do ano. E ainda, em rede social, o presidente Jair Bolsonaro comemora a decisão da Agência Nacional do Petróleo, que aprovou o aumento de 11% do biodiesel ao óleo diesel. A medida começa a valer em setembro. Em instantes, no Jornal Terra Viva. O dólar fechou em alta de 0,5% a R$ 3,98. Ibovespa alta de 0,6% aos 102.782 pontos. A cotação da soja negociada na Bolsa de Chicago fechou em alta de 0,1% a $8,54 o bushel. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou em uma rede social sobre a decisão da Agência Nacional do Petróleo que aprovou o aumento do percentual de adição do biodiesel ao óleo diesel. A partir de setembro, o biodiesel vai representar 11% do total da mistura do óleo diesel consumido no Brasil. Bolsonaro destacou que o biodiesel é produzido com mais de 80% de soja. Disse também que a medida vai representar mais emprego no campo, redução de importação de diesel e menos poluição.
A ANP aprovou o aumento da mistura de 10% para 11%, depois de testes e estudos feitos pelo Instituto Nacional de Tecnologia. Esta era uma reivindicação de anos da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV. E o consumo de etanol cresceu mais de 30% e bateu recorde no Brasil no primeiro semestre de 2019. O biocombustível é mais vantajoso do que a gasolina em pelo menos 5 estados do país. Desde o início do ano, os 9 carros da empresa do Daniel são abastecidos com etanol. O empresário já fez as contas. Se o preço for mantido como está, em 12 meses, a empresa, que tem quase 100 funcionários, fará uma economia de R$130 mil. Dá para fazer o que com essa economia? Um monte de coisa. Treinamento para funcionário, reinvestimento, melhorar a manutenção de frota, sem dúvida nenhuma. Nos primeiros 6 meses desse ano, o Brasil registrou um recorde histórico no consumo de etanol, um aumento de 33% em relação ao mesmo período de 2018. Foi a maior média mensal de consumo desde quando o produto começou a ser vendido. A diferença entre o litro da gasolina e do etanol tem sido grande. Enquanto o biocombustível começa nos R$ 2,59, o derivado do petróleo chega a R$ 5. Por conta do dólar afetando o preço da gasolina e o etanol seguindo o seu período de safra normal da cana-de-açúcar, é natural você enxergar uma diferença no preço dos dois. Ele não tem essa variável dólar que oscila muito dia a dia, mês a mês, para afetar o seu preço final da bomba. Segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, divulgado na semana passada, os preços médios do etanol são vantajosos em relação aos da gasolina em 5 estados: Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Todos grandes produtores do biocombustível. Para o Alisson, que roda cerca de 200 quilômetros por dia para atender os clientes, abastecer com etanol significa economia direta para a família. Uma conta de água, uma conta de luz paga, só com a economia de combustível no mês já ajuda bastante, né? Mas os especialistas sempre lembram que, para valer a pena, o litro do etanol não pode custar mais do que 70% do valor cobrado pela gasolina. Porém, o professor de economia ainda dá mais uma dica. Depende muito do carro que você tem, da distância que você percorre, de quanto tempo você pega de trânsito ou não. Uma dica adicional seria o consumidor verificar o quanto que ele anda realmente com o veículo, ver quanto que o veículo consome e fazer uma média. Comparar com etanol e com gasolina para ver qual que é o mais vantajoso. Previsão de tempo seco na maior parte do país. As informações são da meteorologista Amanda Souza. Vamos acompanhar. A quinta-feira ainda será mais um dia de estiagem em grande parte do Brasil. Uma massa de ar mais seco ainda atua, inibe a formação das instabilidades e, por enquanto, não tem expectativa de chuva. Durante a quinta-feira, o tempo firme predomina em grande parte do Nordeste. Nessas áreas claras do mapa, é o sol que predomina ao longo do dia devido à atuação dessa massa de ar seco. No entanto, atenção, ainda tem previsão de chuva, principalmente em áreas do litoral do Maranhão e principalmente aqui na faixa leste da região, onde os ventos úmidos que sopram do mar contra a costa ainda organizam nuvens carregadas e tem expectativa de chuva. Aliás, outro destaque é que até o período da manhã da quinta-feira, a Marinha do Brasil alerta para ressaca, desde Salvador, na Bahia, até Touros, no Rio Grande do Norte, com ondas de até 2,5 metros de altura. O tempo firme também predomina nas demais áreas claras do mapa, onde o sol aparece entre pouca variação de nebulosidade. Na região norte ainda pode chover, principalmente nessas áreas aqui entre o Amapá e Rondônia. Isso por conta das instabilidades tropicais, mas serão pancadas bem rápidas, intercaladas com períodos de sol e calor. Agora, com relação ao centro-sul, tem previsão de chuva somente no estado gaúcho, até mesmo em áreas do oeste de Santa Catarina, devido à formação de novas áreas de instabilidades, que, aliás, darão origem a uma nova frente fria. Já em áreas mais ao sul do Rio Grande do Sul, expectativa é de céu nublado, chuva a qualquer momento do dia. Pela manhã, temperatura mínima de 15 graus em Goiânia, 16 graus em Belo Horizonte. À tarde, calor em áreas do Nordeste, do Norte e também do Centro-Oeste. No Sul e no Sudeste, a temperatura segue em gradativa elevação, ou seja, o frio vai perdendo intensidade. No decorrer desses próximos dias, tempo mais seco em grande parte do Brasil Central. Tem previsão de chuva ainda em áreas produtoras de trigo no Rio Grande do Sul, acumulados que devem variar entre 10 e até 40 milímetros.
E a seguir, as informações do mercado do boi gordo e ainda exportações de carne bovina crescem mais de 20% nos 7 primeiros meses do ano no Brasil. Daqui a pouco no Jornal Terra Viva. A cotação do milho negociado na Bolsa de Chicago subiu 0,4% a 4 dólares e 14 centes o bushel. Na Bolsa de Valores, a B3, queda de 0,3% a R$ 40,15 a saca. A cotação da arroba do boi no mercado físico fechou em alta de 0,6% no Noroeste Paulista. E com o trabalhador brasileiro recebendo o pagamento do mês e querendo comprar carne para comemorar o Dia dos Pais no próximo domingo, o consumo finalmente melhorou e a arroba do boi gordo já está começando a reagir. Quem tem as informações é Sidney Masca, do Terra Viva DBO na TV. Olá, Sidney. Olá, Lilian. Um abraço para os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro que estão assistindo a gente aí na frente da televisão. Pois é, né? A primeira parte da explicação para esta situação é isso que você falou, Lilian. A previsão sempre, para qualquer começo de mês, né, de qualquer um dos 12 meses do calendário, é de alta no começo do mês, porque nesse momento o trabalhador brasileiro está recebendo salário e aí ele aproveita para matar a saudade do bife, né? E a segunda parte da questão, ainda falando sobre consumo, é a comemoração do Dia dos Pais, uma festa, né, que merece churrascada para ser lembrada, né? Então isso está fazendo o consumo subir. Por outro lado, do outro lado da cerca, né, na parte da oferta de gado terminado, a gente agora, depois de várias idas e vindas, né, no clima, na oferta de pastagem de uma forma geral, a gente pode dizer que a disponibilidade de gado terminado no mercado agora sim apertou, né? A pecuária brasileira está, enfim, chegada na entre-safra do capim. E a oferta de gado engordado no confinamento ainda não chegou num nível que possa ser responsável pelo abastecimento do mercado. Isso vai acontecer aí lá por meados de setembro, mais ou menos. Então, a gente tem um hiato, uma falha no abastecimento, né, em que não tem nem tanto boi de capim, nem tanto boi de coxo. Isso, evidentemente, faz com que o dono do frigorífico seja obrigado, digamos assim, a botar uns caraminguás a mais no valor da arroba para poder conseguir esticar um pouquinho a sua programação, principalmente nessa ocasião que está tendo, sim, um ligeiro aumento na demanda, né? E é isso que a gente está vendo, né? O carretão finalmente está embicado agora para valer na subida do Estradão, Lilian. Tá certo. Obrigada, Sidney. E as exportações de carne bovina brasileira subiram 20% até julho na comparação com o mesmo período do ano passado. Esse bom momento aí do setor, impulsionado pela China, deve se refletir em mais investimentos e aumento da produção. Até agora foram negociadas mais de 90 mil toneladas da proteína. Nos primeiros 7 meses do ano, as receitas com as exportações somaram 3 bilhões e 750 milhões de dólares. Um aumento de 11,6%. A perspectiva é muito positiva, né? A gente já vem de um ano 2019 muito bom, e em cima de 2018, que já foi um ano de recorde, né? Então a gente está com mais de 20% a mais das exportações, comparando com o ano 2018, que já foi um ano muito positivo. Os números foram alavancados por uma maior demanda do mercado chinês, já que a peste suína africana, que atinge o país, pode reduzir pela metade o maior rebanho de porcos do mundo até o final de 2019. A estimativa é do Rabobank. Com isso, o volume de vendas à China subiu quase 11%. Até julho, aproximadamente 175 mil toneladas de carne foram embarcadas para lá. Com o abate das matrizes e a diminuição do plantel, a gente tem um novo consumo de proteína e a substituição até da proteína suína, porque a demanda é muito alta e o mercado precisa se abastecer, então a gente tem oportunidade para as outras proteínas também. A crise na China, que deve prevalecer pelo menos nos próximos 5 anos, também afeta diretamente outros países que dependem da sua carne. Por isso, o momento no Brasil é visto como uma oportunidade para entrada em novos mercados. Segundo especialistas, as empresas já estão focadas em aumentar a sua produção. E a gente agora também está tentando olhar outros mercados que estão aí afora também sofrendo com a peste suína africana, infelizmente para eles, como Laos, Camboja, Mongólia e outros países que vão sentir os efeitos reflexos da maior demanda da China. O Brasil está pronto para crescer até o seu limite, quando é possível, desde que a China e os outros países da Ásia assim o demandem.
O que pode ajudar os produtores a expandirem os negócios são essas máquinas que ficam expostas até esta quinta em uma feira que acontece em São Paulo. O evento traz as novas tendências do setor e desperta a atenção de investidores, que parecem já estar com a cabeça do outro lado do mundo. E o Festival do Tambaqui distribuiu 6 toneladas de peixe na esplanada dos ministérios em Brasília. O objetivo é estimular o consumo e a produção deste pescado. Um a um, os peixes foram distribuídos nessas grelhas instaladas no gramado da esplanada. Cada pessoa tinha direito a uma parte do pescado. O preço do ingresso, 1 quilo de alimento não perecível. Os peixes do festival foram doados pela Associação de Criadores de Peixes do Estado de Rondônia, a Cripar. Em 2018, a comercialização do tambaqui movimentou de 450 milhões a 500 milhões de reais na economia rondoniense. O churrasco do tambaqui acontece há 3 anos no estado. O governo federal acredita que esse tipo de manifestação deve ficar cada vez mais forte. E o Jornal Terra Viva fica por aqui. Você pode rever o conteúdo desta edição no site tvterraviva.com.br e no aplicativo do canal Terra Viva disponível no Google Play. Obrigada pela companhia e até amanhã.